Pessoal, de volta aqui para a segunda parte do vídeo. Nesse vídeo eu vou dar continuidade agora para falar sobre a necessidade do ser humano durante as fases da vida, né? Dele reafirmar essa diferenciação do eu da totalidade, ou seja, das forças inconscientes. Para isso, eu trouxe o trecho do livro O Homem e seus Símbolos, que diz o seguinte: os acontecimentos de caráter iniciatório certamente não estão limitados à psicologia da juventude. Toda nova fase de desenvolvimento de uma vida humana é acompanhada por uma repetição do conflito original entre as exigências do self e as do ego. De fato, esse conflito pode se manifestar com mais força no período de transição que vai do início da maturidade à idade madura, entre os 35 e 40 anos na nossa sociedade, do que em qualquer outra época. E a transição da maturidade para a velhice cria novamente a necessidade de afirmar a diferença entre o ego e a psique total. O herói recebe um último apelo para defender o ego consciente da próxima dissolução da vida em morte. Ou seja, pessoal, em última análise, quando o ser humano está passando por uma crise interna, é justamente um momento em que está acontecendo essas exigências do self e do ego, ou seja, o conflito original. É como se repetisse o processo de diferenciação que ocorreu lá na primeira infância. Ou seja, pessoal, na parte 1 do vídeo eu falei que como é que acontece, né, esse processo de diferenciação em que a criança, ao meu ver, né, ela é meio que forçada, por assim dizer, né, a se diferenciar das forças arquetípicas que a imagem dos pais evoca nela. Então, eu até comentei que os arquétipos dos pais é como se fosse as forças do inconsciente. Então, a criança ela tem a psique ainda não formado, né, o seu eu consciente, ela vai passando pelo processo de criação desse eu consciente e ela vai se diferenciando da totalidade da psique, né? Sendo que a totalidade da psique, a criança ela já herda pelo fato de ser humano aquela estrutura base que é a psique coletiva universal, ou conhecido como inconsciente coletivo. Então, parece que esse conflito original, ele se repete agora nas outras fases da vida, mas mais principalmente nessa fase dos 35 aos 40 anos, que é a fase crítica, né, por assim dizer. Bom, aqui essas forças inconscientes podem estar representadas por outros tipos de arquétipos, mas também ainda pode estar representado pelos pais. Existe uma época que é mais exigente, ou seja, que esse conflito interno ele vai se manifestar com mais força, que é entre os 35 anos e os 40 anos de idade. É uma fase de transição, ou seja, de morte e renascimento do ser humano. Eu falei no vídeo, acho que da descida do inconsciente, que ocorre entre essa fase, né, de 35 a 40 anos de idade, a mudança dos nodos lunares. Por exemplo, quem estuda astrologia sabe do que eu estou falando. Quando os nodos lunares que estão em transição tocam os nodos lunares, fazem o retorno dos nodos lunares do mapa natal da pessoa, aí ocorre essa pressão que vem de dentro para que a pessoa ela mude, né? Ela, enfim, ocorre novamente essa repetição do conflito original. Na astrologia, o que se fala desses nodos lunares quando toca o mapa natal significa que a pessoa tem que deixar o nodo sul dela, né? Ou seja, as vivências, as experiências que ela viveu, e ir
ir para o nodo norte, ou seja, é como se ela tivesse que ir para o Dharma dela. Mas o nodo sul, ele não é abandonado como se pensam, né? Na verdade, todas as experiências que estão no nodo sul, elas servem como uma espécie de bagagem, por assim dizer, mas uma bagagem de experiência para esse ser humano, não para ele ficar pegado, né? Mas pela carga de experiência que essa primeira fase da vida traz. Só que aí também ocorre novamente, aqui ele fala, né, uma outra transição dessa, né, que acontece, que é entre a transição da maturidade para a velhice. Ou seja, eu acho que é por volta dos 62 a 65. Eu acredito que é um dos retornos de Saturno. E aí, e acho que de Urano também, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas na velhice vai ocorrer de novo esse chamado interior, para que a pessoa ela reforce, por assim dizer, a diferença do ego e a psique total. Porque, como eu disse, simbolicamente, nossas experiências humanas, elas são como que agora são inversas, né? São como símbolos do que acontece no nosso interior. Então, aqui na velhice, a pessoa já está próxima para fazer a transição, né? Ou o desencarne, para quem acredita em encarnação. E aí, vai ocorrer que durante esse processo de transição, do desencarne, a pessoa vai ser. Vai se dissolver praticamente, né? A vida na morte. E eu acho que fica até mais fácil se vocês chegarem a ver o vídeo que eu gravei sobre o livro tibetano dos mortos, né? O livro fala, né, que durante essa transição a consciência ela entra num estado onírico, né, num estado de sono e aí ela tem como que reminiscências da vida que ela viveu aqui na Terra. E aí tem a questão do aparecimento das imagens, que em última análise o Jung fala que são os arquétipos, né? Ou seja, é uma outra experiência, é bem semelhante à experiência de nascimento, né? Só que na morte a pessoa ela ainda fica pegada a alguns arquétipos e ela precisa se manter, vamos dizer assim, o livro fala, né? Se manter lúcida durante essa transição. Bom, continuando o que o livro traz, diz o seguinte: nesses períodos críticos, ou seja, nesses períodos em que ocorre essa necessidade novamente, né, essa exigência que acontece dentro do ser humano e ele experimenta como um conflito interno, diz o seguinte: nesses períodos críticos, o arquétipo de iniciação é fortemente ativado a fim de promover uma transição significativa que ofereça algo mais rico de sentido espiritual do que os ritos da adolescência com seu acentuado caráter profano. Nesse sentido religioso, os esquemas dos arquétipos de iniciação, conhecidos desde a antiguidade como mistérios, são elaborados da mesma forma que todos os rituais eclesiásticos que exigem cerimônias especiais nos momentos de nascimento, casamento ou morte. Bom, aqui é necessário a gente fazer uma diferenciação entre o mito do herói e os ritos de iniciação. Por quê? O mito do herói é como se o ser humano ele fosse exigido dele, né, na verdade, que ele usasse da sua força, né, ou força de vontade, para ele fazer essa diferenciação, né? Ele conquistar essa diferenciação. Tanto é que quando eu falo aqui de diferenciação é o processo em que há uma formação lá do eu consciente, né? Se diferenciando da totalidade da psique, que é o mar inconsciente. Então, o mito do herói ele representa essa conquista, né, do ser humano em se diferenciar da sua psique total, diferenciar a parte consciente, mas não só diferenciar, mas como manter, né, como o próprio livro falou na primeira parte do vídeo, de manter essa diferenciação. Já o rito de iniciação, e aqui ele fala de arquétipo de iniciação,
é na verdade quando esse ser humano que conquistou a sua diferenciação, por assim dizer, né? Ou seja, o ego foi formado e o ego tá firme e forte, né? Ou seja, aconteceu a diferenciação. Agora é como se o ser humano ele entrasse num conflito interno em que ele tem que meio que se submeter a uma força maior, como se ele tivesse que ceder uma parte do seu eu consciente para que haja uma reconciliação com o seu inconsciente. Talvez fique mais fácil falar de um conflito quando a gente vê ele simbolicamente falando em conflito externo, né? Então, duas pessoas estão ali brigando pelos seus direitos, né? E aí, uma delas meio que cede uma parte do seu entendimento, da sua compreensão, para que haja uma reconciliação, ou seja, um acordo entre aquelas duas partes. Então, o rito de iniciação, ele representa isso, em que a pessoa ela tem que se submeter a uma força maior. A força maior entende-se aqui que é as forças do inconsciente, mas é no sentido de que quando ele se submete para compreender, para que haja a união, a reconciliação dos opostos. E aí o autor do livro, né, desse capítulo, ele fala, o Joseph, né, ele fala que as pessoas, quando elas estão passando por esse processo, ou seja, essas experiências subjetivas dentro do homem, elas começam a ter sonhos de que ali representa como que a pessoa está passando por uma desordem psíquica. E aí elas começam a ter sonhos com imagens que representam ou reproduzem os principais esquemas de iniciação, tal como foram relatados na história. Então, na história, na antiguidade, a gente tem vários exemplos de ritos de iniciação, que, na verdade, são símbolos, né, desse processo que vai acontecer, que é como se fosse uma morte e renascimento dentro do ser humano. Vejamos o que o livro traz. Há uma diferença marcante entre o mito do herói e o rito de iniciação. As figuras típicas de heróis esgotam suas forças para obter o que ambicionam, ou seja, alcançam sucesso, mesmo que logo depois sejam punidos ou mortos por sua híbris. Na iniciação, ao contrário, o noviço deve renunciar a toda ambição e a qualquer aspiração para então submeter-se a uma prova. Deve aceitar essa prova sem esperança de obter sucesso. Abrindo um parêntese aqui, quando ele fala que alcança o sucesso, né, o mito do herói, é justamente quando o herói, né, o ser humano consegue essa diferenciação, né, ele consegue se separar dos arquétipos invocados pelas imagens dos pais, que em última análise é a totalidade da sua psique, né, é o seu mar inconsciente. E aí ele fala assim, mesmo que depois eles sejam punidos ou mortos pela sua híbris. A híbris é, na verdade, como se fosse uma espécie de extremo dessa diferenciação, ou quando a pessoa está muito orgulhosa, ou, por exemplo, ela se superestima, mas ela se superestima no sentido de que essa diferenciação ela ocorreu com bastante sucesso, só que aí foi pro extremo demais, entendeu? Ou seja, a parte consciente, o ego, meio que ganha um sentido de força, né? Tipo assim, há um reforço nessa questão do ego, do eu consciente. Só que aí o eu consciente ele vai ter que voltar porque ele não é o único dono da psique, né? Por assim dizer. Ele vai precisar voltar justamente porque existe a outra parte dele que é o inconsciente. E aí precisa haver essa união dos opostos. Então, o Joseph, ele fala que o propósito do rito de iniciação é justamente criar uma atmosfera de morte simbólica, de onde vai surgir um estado de espírito simbólico de renascimento. Aí vocês lembram que no vídeo anterior, da parte 1, eu falei sobre algumas tradições que falam sobre essa morte e renascimento? No sentido simbólico, inclusive o próprio Jesus de Nazaré, né, falou isso e um dos discípulos
disseram: mas como eu, sendo velho, como eu posso voltar ao ventre de minha mãe e renascer novamente? Né? Então, essa morte simbólica é essa representação de que o ser humano ele vai passar por fases da vida em que ele vai ter que como que renascer novamente, mas agora, como ele já está em parte consciente, ele renasce com uma diferenciação um pouco mais acentuada, mas não no sentido de extremo, de unilateralidade da parte consciente, mas no sentido de uma totalidade do seu eu, né? Da individuação ou dessa união que deve acontecer dentro do homem com as suas partes que outrora foram ignoradas ou rechaçadas, por assim dizer. Bom, pessoal, e aí a título de exemplo, o Joseph Anderson, ele traz um caso de um paciente que ele estava analisando, e aí ele fala o seguinte: um jovem de 25 anos sonha que sobe uma montanha, em cujo topo há um altar. Perto do altar vê um sarcófago, sobre o qual se encontra uma estátua dele mesmo. Aproxima-se então um padre encapuzado carregando um bastão, no qual reluz um disco solar. Discutindo mais tarde o sonho, o jovem disse que o ato de galgar a montanha lembrou-lhe o esforço que fazia na sua análise para alcançar o domínio próprio. Para sua surpresa, teve a impressão de estar morto e, em lugar de uma sensação de realização, sentiu-se deprimido e assustado. Mas nesse momento, com a irradiação dos raios solares, recebeu um sentimento de força e rejuvenescimento. Esse sonho mostra sucintamente a distinção que se deve fazer entre a iniciação e o mito do herói. O ato de escalar uma montanha parece sugerir uma prova de força. É a vontade de alcançar a consciência do eu, o ego, na fase heróica da evolução da adolescência. O paciente julgara, evidentemente, que uma terapia psicanalítica seria semelhante a outras provas marcantes de transição para a idade viril, isto é, que teria uma forma competitiva característica dos jovens da nossa sociedade. Mas a cena do altar corrigiu essa falsa suposição, mostrando-lhe que sua tarefa era submeter-se a um poder maior que o seu. Deveria ver-se como morto e enterrado de forma simbólica, o que significa o sarcófago, né? Lembrando o arquétipo paterno, que é o receptáculo original da vida. Só por esse ato de submissão poderia renascer. Um ritual revigorador o traz então de volta à vida, como filho simbólico do Pai Sol. Podíamos aqui estabelecer uma certa confusão com o ciclo heróico dos Twins, filhos do Sol. Abrindo um parêntese, é um mito sobre os Twins, filhos do Sol, em que acontece a híbris nele, ou seja, eles é acentuado, por assim dizer, essa diferenciação do ego, né? E aí continua. Mas nesse caso, não temos nenhuma indicação de que o iniciado vai se superestimar. Ao contrário, recebe uma lição de humildade, submetendo-se a um rito de morte e de renascimento que marca a sua passagem da juventude à maturidade. De acordo com a sua idade cronológica, esse paciente já deveria ter passado essa etapa de transição, mas um prolongado período de estagnação havia retardado sua evolução. Ou seja, lá em cima, né, eu disse que ele tinha 25 anos de idade. E aí continua. Tal atraso o mergulhara na neurose, para a qual buscava tratamento, e o sonho ofereceu-lhe o mesmo sábio conselho que teria sido dado por qualquer bom feiticeiro de tribo, que devia desistir de provar sua força escalando montanhas para se submeter ao rito cheio de significação de uma transformação iniciatória que o tornaria apto a assumir as novas responsabilidades morais da sua verdadeira masculinidade. Bom, e aí ele traz também agora outros exemplos. Ele diz o seguinte: o tema da submissão, como uma atitude essencial ao sucesso do rito de iniciação, pode ser claramente percebido quando se trata de meninas ou de mulheres.
O seu rito de transição demonstra, a princípio, a sua passividade absoluta, reforçada pela limitação psicológica à autonomia que lhe é imposta pelo ciclo menstrual. Já se supôs que o ciclo menstrual seja a parte mais importante da iniciação feminina, na medida em que tem o poder de despertar um sentido profundo de obediência ao poder criador de vida. Bom, abrindo um parênteses, realmente o ciclo menstrual, né, durante esse período que é chamado de tensão pré-menstrual, muitas mulheres se sentem muito confusas, né, e algumas não querem se submeter a um período de repouso que é necessário. E aí, muitas mulheres sentem como que raiva, né, de uma coisa que é natural nelas, né, que deveria ser natural. Mas aí também essa questão da menstruação ou desse período de tensão pré-menstrual, ele também simboliza, como disse aqui, como se fosse um processo de iniciação, em que a mulher ela precisa se submeter por alguns dias, né, a essa força maior do que ela, que é as forças do inconsciente ou da natureza, né, por assim dizer. E aí ele continua: assim a jovem aceita de bom grado as suas funções de mulher, do mesmo modo que o homem aceita o papel que lhe cabe na vida comunitária do seu grupo. Por outro lado, a mulher, tanto quanto o homem, tem suas provas iniciatórias de força que a levam a um sacrifício final em benefício do renascimento. Esse sacrifício permite que ela se liberte dos laços das suas relações pessoais e a torna capaz de desempenhar mais conscientemente as funções de um indivíduo com direitos próprios. Em contraste, o sacrifício masculino é uma espécie de entrega da sua sagrada independência. O homem fica mais consciente do seu relacionamento com a mulher. Aí ele fala que, por exemplo, esse motivo do sacrifício, né, que é representado nos mitos, também ele se apresenta de forma combinada com o motivo do casamento religioso. E aí ele traz um exemplo de um rapaz que ele estava tendo sonhos, né? E ele se encontrava numa situação seguinte: ele estava apaixonado, mas ele não queria se casar. Ele tinha receio de que o casamento se tornasse uma espécie de prisão dirigida por uma forte imagem materna. A sua mãe, ela tivera forte influência na sua infância, e a futura sogra prometia um perigo semelhante. E aí ele fala, aqui eu não vou falar muito sobre o sonho para não estender, mas ele conta que o sonho revelou ao paciente dele que ele estava preparado para mudar de atitude em relação à sua vida, porque até então ele tinha sido, o paciente, né, tinha sido um egocêntrico que procurava uma certa segurança ilusória na sua independência pessoal, apesar de interiormente se sentir dominado pelo medo que lhe causara na infância a submissão à sua mãe. Então ele necessitava de um desafio à sua virilidade para verificar que, se não abandonasse aquele estado de espírito infantil, ele viveria solitário e humilhado. Ele também conta um outro caso, agora de uma mulher, uma paciente. Ele diz o seguinte: nem todas as mulheres, no entanto, reagem ao casamento de maneira confiante. Uma paciente que se sentia frustrada por não ter uma carreira da qual desistira devido a um casamento difícil e de pouca duração, sonhou que estava ajoelhada diante de um homem também ajoelhado. Ele segurava um anel e se preparava para colocar-lhe no dedo, mas ela esticou e enrijeceu o anular da mão direita de maneira tensa, evidentemente resistindo a esse ritual do casamento. Foi fácil mostrar-lhe o erro significativo que cometera. Em lugar de oferecer o dedo anular esquerdo ao homem, aceitando assim uma relação equilibrada e natural com o princípio masculino, ela havia pressuposto erradamente que era sua total identidade consciente, isto é, o seu lado direito, que deveria colocar a serviço do homem. Na verdade, o casamento exigia apenas que compartilhasse com o homem aquela porção subliminar e natural dela mesma, isto é, seu lado esquerdo, em que um princípio de união
teria uma significação simbólica e não um sentido literal e absoluto. Seu medo era o da mulher que teme perder a personalidade num casamento de caráter patriarcal, a que resistia com toda razão. No entanto, o casamento religioso como forma arquetípica tem particular importância para a psicologia feminina, e as mulheres se preparam durante a adolescência para essa cerimônia através de vários acontecimentos de caráter iniciatório. Ou seja, o próprio casamento ele é um símbolo, né? Uma figura arquetípica da própria união dos opostos dentro do ser humano. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui um exemplo de uma experiência iniciatória ou um rito de iniciação que é exemplificado num filme. Eu assisti esse filme, particularmente, já tem algum tempo. Na época que eu assisti ele, eu não entendi por que que ele me chamou assim muita atenção e me comoveu, né, por dentro assim. E aí, lendo sobre esse livro, O Homem e seus Símbolos, me veio na memória exatamente o filme, que é o filme Alpha. Se vocês não assistiram, eu recomendo muito, mas infelizmente eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui. Bom, o filme passa numa época em que ainda é muito arcaica, por assim dizer, em que os homens viviam em sociedades primitivas. E aí existe um rapaz que ele é filho do líder da tribo e ele está passando por um processo de transição de uma fase da vida para outra, ou seja, ele está saindo da fase da adolescência para ser integrado na fase adulta. E naquela época, essa transição existiam provas, ou seja, ele tinha que assumir as novas responsabilidades dos demais homens daquela tribo, que era a obrigação de caçar, né? De sobreviver às caças que eram realizadas com instrumentos de lanças, né? Por assim dizer, lanças feitas até de pedra, por assim dizer, né? A lança. E aí ele passa por esse processo quando ele é levado pelo pai em uma das caçadas, né? Violentas, por assim dizer. E o que acontece acaba trazendo um desfecho bastante intrigante, porque quando ele está lá na caçada, ocorre que um dos animais ferozes acaba atacando ele e joga ele de cima de um precipício. Quando ele cai de uma altura muito alta, por assim dizer, ele desmaia, né? E ele praticamente passa por uma morte, né? Morte e renascimento, porque quando ele cai, ele tá quase morto, praticamente. E aí ele desmaia, né? E o pai dele fica desesperado e acha que ele morreu. Então o pai, depois de muita luta, né? Ele retorna para a tribo e vai viver o luto. E aí eles montam umas pedras assim no local de onde o filho dele caiu. Eles colocam umas pedras sobre pedras, que ali indica mais ou menos como se houvesse um túmulo, né? Só que o rapaz, depois de alguns dias, acorda e percebe que tá sozinho, ou seja, que não tem mais ninguém, né, no local da onde foi a caçada. E ele percebe, inclusive, o montinho de pedras que foi feito, né, como se fosse um túmulo. E aí ele descobre que agora ele tá sozinho e não tem como esperar uma ajuda de outro ser humano. Então ele vai ter que fazer agora o retorno para casa sozinho. Só que nesse retorno ele vai ter que enfrentar muitos perigos de animais ferozes, famintos e também uma grande geada. E aí imediatamente aparece uma alcateia que vai atrás dele, ele corre, sobe em cima de uma árvore, só que um dos lobos acaba puxando o pé dele, mordendo o pé, e ele acaba ferindo na perna, né, na pata desse lobo, na tentativa de defesa.
E esse lobo, ele é abandonado pelo restante dos lobos, né? E ele acaba que se compadece do lobo e começa a cuidar desse lobo. E ganha a confiança desse lobo. Aqui pode representar, por exemplo, a questão simbólica do homem dominar as forças instintivas animais, né? Que ele mesmo tem, né? Ou seja, que é uma parte dele, a instintividade, porque essa força dos instintos, quando ela é usada como cooperação, vai ajudar esse ser humano na sua jornada do caminho de volta para casa, que é o caminho do eu, né? E aí esse lobo, ele ganha a confiança do lobo, os dois viram como que companheiros durante essa jornada de volta para casa. E aí ele acaba levando esse lobo para a aldeia. E aí, de forma bem significativa, é uma mudança que ele traz para aquela tribo, porque aquela tribo só caçava com instrumentos arcaicos, né? E aí ele passa o que? O animal passa a ser amigo do homem. E aí a tribo em si começa a usar, né, no final do filme, a tribo passa a usar os próprios lobos como ajuda nas caças que eram bastante violentas. Mas ele só pôde conquistar, ou seja, ele só pôde trazer aquele animal para perto de si como seu companheiro quando ele passou a, pelo desafio da própria sobrevivência, em que ele precisou matar o lobo, mas ele decidiu por não matar. E ele começou a cuidar do lobo. Então, aflorou nele, por assim dizer, né, ou revelou nele a, a questão da liderança pelo coração e não apenas pela mente, igual os demais homens da tribo. Se ele não tivesse passado por essa transição, por essa situação, experiência de quase morte e depois de um renascimento como um ser humano que lidera com a mente e com o coração, se ele não tivesse passado por isso, talvez isso ele nunca teria descoberto ou nunca teria sido revelado nem para ele mesmo. Então, assim, é um filme bastante interessante, eu recomendo assistir. E no final do filme existe uma frase que é falada pelo próprio pai, né, o líder. E ele diz assim: às vezes são as jornadas mais difíceis que revelam quem somos, do que somos capazes e quem amamos. Bom, pessoal, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.